Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Soares, eu sou aluna do Colégio Embraer Juarez Anderley e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Roma Antiga. Roma começou como uma pequena civilização ali nas margens do rio Tibre, na Península Itálica, e ela evoluiu para um grande império que a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui para frente. Agora, falando sobre a fundação, a gente pode abordar ela de duas formas: a forma mitológica e a forma histórica. Mitologicamente, a história conta que Roma foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, descendentes do herói Enéas, que foram jogados ao rio pelo tio-avô deles quando tentou roubar o trono de seu avô. Depois de serem jogados no rio, eles foram encontrados por uma loba que amamentou eles até eles chegarem a uma maioridade, e por conta de alguns conflitos, Rômulo teria acabado de matar Remo e fundado a cidade de Roma, sendo seu primeiro rei. Historicamente, Roma foi uma junção de diversas aldeias que viviam ali na Península Itálica, com grande influência etrusca e grega, e cresceu rapidamente por conta da sua importância no comércio local. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre os três períodos de Roma. Roma foi dividida em três períodos: o período monárquico, o período republicano e o período imperial. E agora eu vou falar mais a fundo sobre cada um deles. Eu vou começar falando sobre o período monárquico, que se pendurou de 753 a.C. até 509 a.C. também. Esse período foi marcado por diversas transformações e expansões da cidade, e o seu regime era de monarquia, com assembleias e conselhos, mas o rei que detinha o poder principal. Três tópicos super importantes nesse período foi a importância militar e a expansão que Roma teve, muitas mudanças sociais e também a queda do último rei, Tarquínio, o Soberbo, que foi a passagem de Roma de monarquia para a república. Durante esse período, Roma passou por 7 reinados diferentes, sendo alguns desses reis latinos e os outros etruscos. O primeiro rei de Roma foi Rômulo, como eu tinha falado na origem mitológica, e ele ficou extremamente conhecido, né, como uma lenda realmente que criou a cidade de Roma e foi o seu primeiro rei. E o último reinado foi o reinado de Tarquínio, o Soberbo. Ele era um rei etrusco que tinha um governo extremamente tirânico que levou à sua expulsão e à eventual passagem da Roma monárquica para a Roma republicana devido a diversas pressões e revoltas sociais na monarquia. A pirâmide social da monarquia se estendeu basicamente pelos outros períodos também, e ela era composta por 4 classes sociais. A primeira era os patrícios, que eram constituídos pelos nobres e os donos de terras. Abaixo vinham os plebeus, que eram pequenos comerciantes, artesãos e camponeses e também pequenos proprietários. E abaixo deles vinham os clientes, que eram dependentes dos patrícios, prestavam serviços, enfim. E a base da pirâmide eram os escravos, que eram obtidos por meio de conquistas militares, dívidas e também o nascimento. E geralmente eram dos patrícios. Saindo da monarquia, agora entrando no período republicano, que se pendurou de 509 a.C. até 27 a.C., foi marcado pela criação de um sistema totalmente diferente do que o monárquico, que não era concentrado, o poder não era concentrado na mão de um monarca, mas sim num governo representativo. E esse governo era composto por senado, magistrado, cônsules e pretores, que tinham grande influência, mas também pela Assembleia Popular, que representava os cidadãos comuns. Ainda no período republicano, também teve o primeiro triunviato, que foi uma aliança informal entre Crasso, Pompeu e Júlio César, em 60 a.C. Durante esse período, né, o objetivo foi controlar o poder político com mais autonomia, mais tranquilidade e também para expandir os seus territórios. Essa aliança enfraqueceu com a morte de Crasso em 54 a.C. e de Júlia, esposa de Pompeu e filha de César, aumentando a rivalidade entre Pompeu e César, que levou a uma guerra onde César saiu vitorioso. Então ele assumiu a ditadura de Roma, marcando o fim da República Romana e o começo do Império Romano.
Agora vamos falar de Império Romano. O Império Romano durou ali de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, e ele foi dividido basicamente ali em duas fases, o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império começou com o seu primeiro imperador, o Augusto, que estabeleceu a Pax Romana, que foi um período de estabilidade muito grande no Império de Roma. E durante esse período foi que eles conseguiram avançar basicamente em várias áreas culturais, arquitetônicas, de direito e engenharia, como por exemplo a construção do Coliseu, como uma forma de entreter, de lazer para as populações locais. E a sua segunda divisão foi o Baixo Império, que começou com as reformas de Diocleciano, que dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente. Isso causou diversas instabilidades no Império e levou a um monte de invasões e crises dentro do Império, que levou ao seu declínio quando o Império do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo e o Império Romano do Oriente, conhecido também como Bizantino, continuou até mais ou menos 1453, porém com muito menos influência e territórios conquistados que tinha anteriormente. E vamos finalizar Roma Antiga falando sobre o cristianismo em Roma. O cristianismo surgiu ali mais ou menos em 1º depois de Cristo e atraiu muitos cidadãos de classes extremamente baixas e os escravos de Roma, que os imperadores começaram a perseguir porque eles acreditavam fielmente que aquilo ia prejudicar as tradições e os deuses tradicionais de Roma. Mas depois, em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino legalizou o cristianismo e todas as religiões no Império de Roma, também tendo se convertendo ao cristianismo posteriormente. Mas em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo como religião oficial de Roma e proibiu todas as demais religiões, sendo consideradas pagãs no território romano. E foi isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a Roma Antiga. Aqui embaixo eu anexei os slides, que estão tudo explicadinho sobre o que eu falei. Então, se vocês quiserem dar uma lida também, acho que vai ajudar. E no final dos slides tem uma parte de Quero Saber Mais, onde estão os links de sites confiáveis, da onde eu baseei minha pesquisa, e também mais aprofundado sobre o que eu falei. Então é isso, gente. Bons estudos, e eu espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!